E Lari, hoje o mercado digital ele está muito dinâmico, como você estava falando. O que você vê que está morrendo e que está nascendo? Está morrendo e o que está nascendo. Eu acho que está morrendo profissionais ruins. O que são profissionais ruins? Pessoas que vieram para o digital acreditando que era fácil ganhar dinheiro e que não precisava entregar muita coisa, né? E as pessoas verdadeiras, as pessoas com profundidade, as pessoas que sabem realmente o que estão fazendo e evoluíram, né, junto com o digital, é as que estão se mantendo, estão persistindo. Porque às vezes muitas pessoas vieram com a onda do digital e realmente é simples, você precisa só ter um celular, né, e pôr ali numa boa luz, você consegue gravar um bom conteúdo. Só que você tem que ter profundidade. Você tem que entender que a venda começa depois da venda, né? Então você vendeu, as pessoas acreditam que acabou, né? Eu vendi para você, aqui acabou. E as pessoas elas não se preocupam com a entrega, né? Do qual a experiência que o seu cliente vai ter, o que você está entregando, será que dá para você entregar um over delivery para essa pessoa, né? Será que de alguma forma você pode continuar, né, tendo uma relação com essa pessoa a longo prazo e que te ajuda de certa forma com uma LTV, né, na forma de você vender de novo para a mesma pessoa. Então acho que profissionais ruins, né, estão morrendo, né, já morreu muita gente nesse sentido. E o que está nascendo é a inovação para não para tecnologia, mas acho que é essa questão da IA. Não tem como ver o que está nascendo sem olhar para a IA, né? A IA ela está muito forte, não só no nosso mercado, mas em diversos setores. E eu acho que isso tá, na verdade, já nasceu, mas não tem como. A gente tem que ver, não tem como desver, né? A gente tem que estar conectado com isso. Acho que qualquer profissional hoje tem que olhar para isso, porque todas as empresas elas vão utilizar, né, dessa inteligência e a gente tem que estar preparado. Sim. Você sabe que no LinkedIn é um pouco diferente do Instagram e as pessoas ali estão batendo demais em cima da inteligência artificial, principalmente criadores de conteúdo. E como é que você vê a questão da copy com a IA? Porque eu faço vários testes e os meus testes vai ChatGPT, Perplexity, Cloud, que volta pro ChatGPT, assim. Eu também. Mas, assim, pra testar. Mas como que você vê essa questão da copy com a inteligência artificial? Você acha que a inteligência artificial ela vai conseguir substituir a copy feita por um ser humano? Eu não acredito que ela vai substituir, tá? Não acredito verdadeiramente, porque sempre vai ter que ter um humano ali trazendo a emoção, né? Sim. Ou alimentando essa inteligência artificial. Por mais que exista automação, eu não diria que nunca vai substituir, porque é difícil, né? Podem colocar um chipzinho, como já existe, né? Conectado na nossa cabeça, que passa para um computador com uma automação e ela conecte só com o pensamento que você tenha. Mas o que a inteligência artificial faz, sempre vai ter que ter um humano por trás. Eu não gosto de falar que ele vai substituir. Pelo menos por enquanto, eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar em como utilizá-la no nosso dia a dia. Vou te dar um exemplo. O que antes um copywriter do nosso time demorava 15 dias para fazer, hoje ele faz em 2. Cara, mas como assim? Porque em uma reunião que eu faço e eu transcrevo essa reunião, então você vai vir trabalhar comigo, né? E eu vou fazer todo o seu lançamento, enfim, o seu perpétuo, você vai vir trabalhar comigo. Eu vou fazer reuniões e eu vou fazer ali perguntas para você nessa reunião. Quando eu fazia a reunião, eu tinha que sair dessa reunião e eu tinha que fazer um manual de tom de voz dessa pessoa, eu tinha que estudar os concorrentes. E como que eu estudava os concorrentes? Pesquisando no Google, olhando concorrente por concorrente. Depois eu tinha que cruzar o que você já tem de produto, fazer a análise dos seus produtos. Depois que eu fiz a análise dos seus produtos, olhei a sua concorrência, vou ter que criar o seu manual de tom de voz, desenho das suas personas, eu sei quais são os públicos. Era 15 dias de trabalho. Hoje, por que diminuiu o horário para 2, 3 dias? Porque com a inteligência artificial, como o Perplex, por exemplo, jogo os concorrentes, ele já me puxa todos os concorrentes. Eu já peço para comparar com os meus produtos, porque eu já tenho toda a transcrição dos meus produtos. Então ele já sabe o que eu entrego, para quem eu entrego, quais são as minhas personas. Ele já consegue conectar com o que está em tendência do mercado para trazer para dentro da minha estratégia. Um manual de tom de voz baseado no que você fala durante a reunião, Você já tem. ele já tem.
Mas claro, se você tiver uma live, 2 lives, 3 lives, o seu curso, eu já consigo desenhar o seu manual de tom de voz. Então assim, hoje o nosso time de copy, ele trabalha com muito mais inteligência, muito mais rápido, só que eu acho que nem é muito só mais rápido, é muito mais inteligente. Sim. Entende? Por quê? Porque ele utilizou de uma ferramenta para avançar, entende? Em relação ao que ele poderia criar como humano. Mas deixou de ter? Não, a relação humana nunca vai deixar de ter. Sim. Né? Ele vai ter a compreensão, ele vai conseguir ter uma big idea e um tema de lançamento, muitas vezes, que a inteligência artificial não vai ter. A gente está fazendo um lançamento para o Rafael Kiso e a gente gosta de fazer lançamento temático. Estamos com 2 lançamentos temáticos, para o Rafa, para o Kiso e para a Natália Stedelli. E esses 2 lançamentos, eles nasceram do nosso time de copy, certo? E de nós, eu e minha sócia como estrategista, que desenhamos isso. Ah, Lari, mas o chat GPT não poderia ter indicado? Talvez, mas a gente conhece muito bem a essência do especialista, do negócio, e a gente conseguiu trazer de uma forma que é esse lançamento temático, né, baseado na nossa experiência, entende? E dificilmente a gente conseguiria abastecer uma inteligência artificial que conseguiria... Ah, daria ideias? Sim, daria. Mas é muito diferente. Mas é diferente. O que é o lançamento temático? Temático, a gente conecta com alguma temática. Então, do Kiso, a gente tá com De Volta para o Futuro, sabe o filme? Então, a gente não usa esse nome, né? Mas é toda a narrativa, porque ele traz sobre o Instagram, o que é o passado do Instagram, o presente e o futuro do Instagram. Inclusive, na quinta-feira eu vou estar com ele. Ai, que massa. Que eu vou fazer essa aula junto com ele, né? Eu que faço ali a preparação do pitch, né? A apresentação da oferta. Então, esse é o lançamento temático. E da Natália Stedelli a gente fez das emoções. Me fugiu o nome do vídeo. Como que é aquele filme? Que é todos os bonequinhos que as emoções... A raiva, Divertidamente. Divertidamente. Nossa, me fugiu. E aí o nome do evento é Levemente. Que legal. Então a gente conecta o divertidamente com o nicho de emagrecimento, traz as emoções em relação com a comida. Então fica um lançamento temático e que as pessoas gostam, Se envolvem interagem, mais, se engajam envolvem mais. mais. Sim. Então é muito legal. E eu acho que a inteligência artificial, ela abre até esse espaço pra gente ser mais criativo, né? Porque o conhecimento que eu vejo que hoje eu tenho da minha persona, pra eu ter a profundidade desse conhecimento, era muitos dias. E eu não chegava. Muito. A inteligência artificial, ela vem realmente pra ajudar quem já é muito profundo. Acelera demais. Acelera demais. Hoje eu utilizo em todas as áreas da empresa, então desde uma contratação eu contrato melhor, eu recruto melhor por causa da IA, eu contrato melhor por causa da IA, eu já tenho ali o perfil comportamental, eu já consigo sair de uma reunião de recrutamento, por exemplo, de seleção, já com tudo pronto, porque ele já me traz o onboard desse colaborador, trazendo pro dia a dia meu ali como estrategista. Ele me traz muitas informações no mercado que eu demoraria muito tempo para extrair isso e tudo, né? Até relação comercial, proposta, enfim. Hoje, para eu entregar uma consultoria, se eu faço uma entrevista para entender do negócio ali da pessoa, né? Eu consigo traçar um plano de ação para ela e ser muito mais assertiva na minha consultoria. Talvez o que eu demoraria 2, 3 sessões na minha consultoria para entregar, com a IA eu consigo entregar muito mais rápido, muito mais eficiente. Claro, então você põe a IA para entregar a consultoria? Não. Só que eu ponho ela para mapear todas as necessidades que aquele meu cliente tem e de forma mais assertiva, que eu demoraria tempo para entender o que será que vai ser a alavanca de crescimento que eu preciso trabalhar mais rápido na consultoria para aquele cliente ter resultado. Talvez eu demoraria mais tempo, mas com a IA e com esse estudo eu consigo ser muito mais assertiva. Maravilhosa. E você estava falando do Kiso no Instagram. Como que você vê essa questão de plataforma de rede social? Então hoje está falando muito TikTok, o Instagram, tem o LinkedIn, YouTube, Substack e várias outras que eu não conheço. Mas como que você está vendo isso para 2026, para os próximos anos? É difícil a gente saber, né? Porque muda muita coisa. Eu consumo muito o Instagram, né? Acabo consumindo um pouquinho o TikTok, mas não por gosto, não curto muito, mas mais pelo trabalho mesmo. Mas eu vejo que o Meta, né, que é a rede Meta, né, ou seja, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, eles têm uma força e uma conexão muito grande que dificilmente vai acabar, né?
Mas olhando para o digital e em relação às redes sociais, eu acredito que à medida que a gente vai profissionalizando o nosso negócio, a gente tem que estar em todas as redes. Sim. E por quê? Porque cada uma das redes, ela atrai um tipo de pessoa, né? Um consumidor diferente. E eu gosto de falar também que depende do produto que você vende. Porque se você vende para uma geração que está lá no TikTok, você vai ter que se profissionalizar no TikTok. Eu estava entregando hoje uma aula do CCZ, do Vitor Damasio, e eu me surpreendi que a moça me trouxe, Lari, eu vendo no Facebook. Eu falei, ah, legal, você tá ali vendendo no Instagram? Ela, não, no Facebook. Ah, tá, você anuncia no Meta e aparece no Instagram. Ela, não, Lari, eu anuncio através do WhatsApp que aparece no Facebook e eu vendo muito. Aí eu, no Facebook? Aí ela falou, no Facebook, por quê? Porque eu trabalho com isso, né? Hoje eu tenho uma empresa que eu tenho uma coprodutora que faz os lançamentos perpétuos e eu tenho uma agência de tráfego pago performance, que eu tenho clientes pequenininhos, ali que investe R$2.000, e tem clientes que investem meio milhão, R$1 milhão em tráfego pago. Então, hoje, assim, 99,9% dos nossos clientes vendem muito bem no Instagram e no Google. E não tinha esse destaque do Facebook. O Facebook tinha destaque quando eu trabalhava quando eu pego clientes do mercado da Europa ou dos Estados Unidos. Porque é muito forte lá ainda o Facebook, no sentido das pessoas, né, movimentam, mais do que o Instagram. Mas, olhando aqui pro Brasil, me surpreendeu, né? E ela falou, não, Lari, porque meu público tá lá. Público mais velho. Eu consigo me conectar e quando eu fiz pro Facebook, eu tive resultado pro Instagram, não, né? Então, olhar para as redes sociais, eu acho que a gente tem que analisar para o nosso negócio, aonde que faz sentido a gente estar. E muitas pessoas me perguntam, aonde que eu entro primeiro? Aonde você acredita que o seu público está? Sim. Claro, eu não sei, então você vai ter que testar. Não tem muito, sabe, um certo ou um errado. Só que hoje você tendo braço, né, o ideal é que você tenha sim um canal no YouTube, que você produza vídeos mais profundos, porque o YouTube ele tende a conectar mais as pessoas que têm mais tempo de tela ou elas procuram algo mais profundo, elas vão para o YouTube, né? Você tem que ter a geração mais nova, talvez você tem que estar conectada no TikTok, né? Tem que ter esse movimento. Ah, você tem que estar no Instagram porque é a rede universal, então não tem como você É a vitrine, né? É a vitrine, o Instagram. Você sabe que eu dei uma aula numa comunidade de meditação em abril, veio muitas mulheres aposentadas e eu não tinha esse público de mulheres aposentadas. E elas estão nessa transição, saindo da aposentadoria, começando a se aposentar, e agora o que eu faço na minha vida? Trabalhei a vida toda, me matei de trabalhar, tô com dinheiro, só que o que eu faço? E aí, porque não teve aquela clareza, não desenhou antes. Às vezes nem sabe o que faz, né? Não sabe o que faz. E aí, elas pediram para eu fazer um curso para elas, um infoproduto. E elas falaram, Letícia, mas vai pro Facebook, viu? Pelo amor de Deus que eu não me dou bem nesse Instagram. E todas as mulheres ali, 58, pelo menos na pesquisa que eu fiz, né? Tinha mais de 500 pessoas na sala e elas respondem. Eu mandei formulário, foi assim, é incrível. É um pessoal, assim, maravilhoso. Todas as pessoas, assim, 58 anos, era Facebook. Não se dão bem com o Instagram. Por isso que eu falo, não tem a rede, né? É onde você consegue estar com qualidade. Porque também não adianta você estar em todas, né? Ah, eu tô começando, então escolhe uma rede, né? Fortalece ali naquela rede, gira, cria sua conexão, sua tribo, a sua comunidade. E à medida que você consegue, você dá um pequeno passo em outras redes. Algo que eu percebi, Lara, até para as mulheres escutarem, eu acho que eu fui um pouco teimosa durante um tempo em focar muito só no Instagram. Então, foi muito Instagram, e quando eu vi, nem eu mais estava consumindo muito Instagram. E aí eu falei, agora tá na hora de ir para outras plataformas. Então eu fui muito amo o LinkedIn, adoro. Agora eu comecei a escrever no Substack. Esse ano eu fortaleci bastante o YouTube. E fica mais leve, porque daí não depende só de uma plataforma, sabe? Maravilhoso. É o melhor dos mundos. Porque daí não depende. E aí, o que eu faço? Eu pego um conteúdo e transformo em um monte de conteúdo. Porque antes eu ficava naquela coisa, né? O que eu vou criar? Por isso que é importante ter uma estrategista ou uma estrategista com a inteligência artificial. Boa.
Porque você ajudar a cria gente a um criar tema, conteúdo. né? E você consegue adaptar para diferentes plataformas, né? Uhum. Então, sei lá, essa semana ou nos próximos 15 dias, né? Que é muito da metodologia do Kiso, né? Do calendário transmídia, você define ali um tema e dentro desse tema você vai trabalhar ali por 1, 2 semanas e dá para você trabalhar em diferentes plataformas, né? Você só adaptando. Então, o YouTube você vai ter que ter algo um pouco mais profundo, mais denso, né? Num vídeo ali de 10, 15 minutos. Mas você pode transformar aquele conteúdo para um Reels de 1 minuto. Mas como que eu vou condensar? Você vai pegar ali os principais pontos, ou não um, mas sim vários, e de vez de fazer um Reels, você vai fazer 10 Reels com aquele tema. E algo que eu percebo também que é muito importante é as pessoas colocarem na agenda. Antigamente era assim, quando der tempo eu gravo. E aí eu mudei. Desde o ano passado, tá na agenda, gravar os conteúdos, gravar os podcasts. E aí fluiu. Porque é a mesma coisa de um cachorro quente. Eu gosto de falar do carrinho de cachorro quente. Ele virar e falar assim, um dia eu compro pão. É isso. Entende? Mas como assim? Você vende cachorro quente, um dia você compra pão? Não, ele tem que estar lá. Tá acabando o pão, eu preciso comprar o pão. Tá acabando a salsicha, eu preciso comprar a salsicha. Então, as redes sociais, ela faz parte, né, do setor da sua empresa. A produção de conteúdo é uma das formas que você vai vender o seu trabalho. Sim. Então, não tem como você, a hora que der, eu vou lá e crio conteúdo. Sim, sim. E eu acho que esse é um grande ponto hoje, porque tem muitas pessoas que ainda não tratam o digital, a criação de conteúdo como trabalho. Às vezes trata, eu vou ficar postando. Eu era muito isso, eu nem vendia nos meus stories, porque tinha vergonha de vender. Então eu ficava lá fazendo vídeo, fazendo stories, mas e o vender mesmo, né? Aí não tinha oferta, não tinha pitch, não tinha venda. Exato. Então, porque pra mim demorou muito tempo pra colocar o meu trabalho mesmo no digital, vídeos, não, isso faz parte do meu trabalho. Toda semana eu preciso gravar vídeo, ou senão eu preciso gravar tudo em uma semana que dê para o mês todo. Porque senão a gente não trata como um trabalho. Uhum. E eu vejo que tem muita gente que, eu tenho vergonha de gravar vídeo, né? Tem muitas clientes que elas estão no começo desse digital. Eu falo, gente, tá tudo bem ter vergonha, grava o vídeo, posta, vai dar ruim mesmo. Tá bem? Lá no 30º, aí ele começa a fazer efeito. Exato. No começo não vai dar certo mesmo. Então Tem que persistir, né? E eu gosto de falar, para deixar mais leve, que não é para todo mundo. E eu vejo pessoas que conversam comigo, até hoje, às vezes estão há anos do digital e chegam e falam, acho que não é para mim. Porque às vezes as pessoas acreditam só na questão do faturamento, de putz, tá todo mundo conseguindo, tem muita gente ganhando dinheiro e às vezes não é para aquela pessoa, né? Igual quando você faz uma faculdade, é para todo mundo ser médico, abrir um corpo humano? Não é. Então, por que é para todo mundo ter um negócio no digital, se expor nas câmeras, gravar vídeo? Não, às vezes não é para todo mundo, né? A pessoa tem que se encontrar, né? Às vezes ela vai ter, sei lá, um podcast só de áudio sem vídeo, onde ela consegue gravar, expor, e ela vai ter um impacto muito grande na vida das pessoas só através da voz, da fala e não da exposição. Não sei, né? Mas existem várias formas. Eu acredito muito nisso. Eu tenho certeza. Eu faço muito mapa comportamental, o ADV, o DISC completo com as minhas clientes. Então, todo mundo que entra na mentoria tem que ter o perfil comportamental. Quem é autoconforme com autossegurança, não é pro digital. No sentido de mostrar a cara, de estar aqui conversando. Eu sou 99i. Então, você colocou uma câmera. Eu tô falando em qualquer lugar. A gente precisa, quem é auto-i, se dá muito bem tanto em bastidores, se dá bem na câmera, em estar no palco. Agora, quem é muito autoconforme, que gosta do processo, que gosta do procedimento, tem muito valor o trabalho também, mas às vezes está insistindo muito. Sim. E às vezes vai ser um esforço tão grande. É muito esforço. Que não tem por que ela colocar a energia dela para criar algo naquilo que ela não é boa, né? Sendo que ela pode focar muito mais toda a sua energia no que ela é boa, né? Não, totalmente. Eu, por exemplo, o sócio, a sócia que eu vou ter, que vai chegar na minha vida, é um autoconforme. Preciso de um autoconforme para processos, para os processos internos da empresa, para mapa, para estratégia, para design de processos, que não é algo que eu sou boa. Eu sou boa em falar. Adoro falar. E então isso é importante a gente falar, porque tem muita gente que está se esforçando realmente em algo que não é bom.
É importante a gente saber quais são as nossas habilidades, quais são os nossos talentos e focar nisso. Porque não é todo mundo que precisa estar no digital. Não é todo mundo que... Eu vejo muito, teve a Aline que veio num podcast, num episódio, e ela falou que uma vez ela foi numa empresa e ela percebeu que tinha muitas pessoas em vendas que não eram da área de vendas. Era perfil comportamental completamente diferente. A área de vendas no sentido de falar com clientes, de fazer oferta, pitch e de querer vender. Falou, Letícia, a pessoa altamente conforme, ela não tá no ambiente certo, ela não funciona. Então a gente entra muitas vezes nessa comparação e a gente acaba não sendo a gente. E a verdade a gente não vende. Exato. E eu acho que tem um pouco disso.